saiu hoje, no dia 16, há pouco tempo atrás, há cerca de 1 hora atrás, no blog do Rodrigo Matos, na UOL, na coluna do Rodrigo Matos na UOL, dizendo que a CBF criou uma regra para a volta ao público e limitou a diferença de torcida. Exatamente, agora virou regra da CBF. Um abraço aí para o Pedro Gambardelli, nosso parceiro que também está assistindo a gente aí, que a CBF finalizou seu protocolo, né, oficialmente para a volta ao público aos estádios, né, de futebol em meio à pandemia, e o documento estabelece regras que restringem grandes diferenças de percentual de torcidas no mata-mata e também veta os fãs dos times não puderem recebê-los fora de casa. Mas o retorno do público depende do aval agora das autoridades sanitárias da Copa do Brasil, na Copa do Brasil, né? E também pelo Campeonato Brasileiro, pelo Conselho de Clubes. Ao que tudo indica, né? A partir das próximas rodadas, a partir da próxima fase da Copa do Brasil, a CBF já autoriza o retorno da torcida aos estádios. Aí cabe, obviamente, a cada cidade, né, a cada estado, com seu protocolo, definir a quantidade, a porcentagem que será liberada ou não para o retorno dos clubes mandantes. Rodrigo Ferreira, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é 10%, né, que está liberado, e ainda assim correm o risco de não liberarem por conta aí da última declaração do prefeito Fernando Paes, né? Copa Libertadores. Eduardo Paes. Eduardo, desculpa. Exato. E ele falou também que ele estava pensando em cancelar os 10% por causa da nova variante, né? Tem essa questão aí. O Rio é uma bagunça, né? Eduardo Paes. E aqui é uma bagunça do né? Mas é 10% para Libertadores, foi o que o Flamengo não gostou e tudo mais. E, se eu não me engano, tá para liberar 30% a partir de outubro. Isso. Tá? Essa, pelo menos até onde eu li a última vez. Mas isso é muito mutável, cara. Aqui no Rio é muito bagunça, tal. Lá em São Paulo, se eu não me engano, é a partir de novembro. Tá? Vai liberar, acho que uma porcentagem também lá em São Paulo. Cara, tudo isso vai depender. Cada estado funciona de uma maneira, cara. Não adianta a gente também tentar enfiar a goela abaixo. Eu acho que dependendo, para você igualar todos os clubes, eu acho que possivelmente a gente não vai ter estádio com público, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode abrir, de repente, uma exceção na Copa do Brasil, que são poucos jogos. Eu acho que no Campeonato Brasileiro não, porque vai ter sempre essa dependência, né? Pelo menos é o que eu acho, daquele ganho esportivo, aquela vantagem esportiva. Vai ter sempre essa questão de, peraí, São Paulo liberou, mas o Rio, deu uma regredida, o Eduardo Paes cancelou. Aí, vai para Minas, não, o cara liberou, mas no Rio Grande do Sul não liberou. E aí vai ficar sempre essa novela. A Conmebol abriu novo processo e o Flamengo poderá sofrer novas multas pela entidade sul-americana. O polêmico jogo, né, contra o Olímpia na última quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores da América, o primeiro jogo que o Flamengo venceu por 4-1 lá no Paraguai, né, ainda rende assunto na Conmebol e poderá trazer novos prejuízos ao Mengão. Exatamente isso porque a entidade abriu um processo contra o Flamengo hoje, nesta segunda-feira, dia 16 de agosto. De acordo com o delegado da partida, a equipe da Gávea quebrou o protocolo dos uniformes. Presta atenção. Quebrou o protocolo dos uniformes e um membro da comissão técnica entrou em campo fora de hora e sem permissão da arbitragem. A primeira infração ela ocorreu, pois, segundo o delegado, que chama Selim Dumer, né, se não me engano, Gabigol, Vitinho e Mateuzinho apresentaram o nome nos uniformes durante o checklist do duelo, o que é proibido pelo departamento de competições de clubes. Inacreditável. Além disso, o delegado também relatou que um membro da equipe técnica entrou em campo após o sorteio dos capitães, nossa, está escrito errado no texto aqui, beleza a fonte, para dar atenção e hidratação aos jogadores. Dessa forma, o mais querido poderá sofrer novas multas pela Conmebol. Bigode, é inacreditável como de uns anos para cá, né, principalmente de 2019 para cá, a Conmebol enxerga o Flamengo como um caixa eletrônico ambulante, né, meu parceiro? Tudo é proibido, tudo que o Flamengo faz é proibido e rende multa. Mas o que eu acho interessante é que o senhor delegado da partida não relatou os casos de racismo, né, por parte dos paraguaios. Tá meio que uma coisa só contra o Flamengo, essa parada da Conmebol. Como é que você vê tudo isso? Não é, cara. Eu acho que a Libertadores ele é um campeonato moldado para o futebol uruguaio, paraguai e argentino, entendeu? Não só para esses três, mais para esses três países, mas principalmente para o argentino e para o uruguaio.
Você vê que a arbitragem é mais parecida com a deles. Cara, sei lá, acho que a Conmebol, competição de Libertadores, Sul-Americana, Mercosul, sempre foi assim, né? O racismo, por exemplo, para eles, sempre foi tolerável, né? Normal. É, raramente acontece alguma coisa por exemplo, eu acho que a última vez que eu vi assim uma coisa mais severa foi no De Sábado, lembra De Sábado? Foi De Sábado? Jogou Contra no o Corinthians? Grafite. Contra o Grafite, exatamente. Contra o o Grafite. Grafite. Jogava no Vélez, eu acho. Foi parar na delegacia. Isso, o Grafite estava no São Paulo. Não. Não é De Sábado que jogou no Corinthians, não. É aquele que jogou no Estudiantes, né? É outro De Sábado, isso aí. E o Grafite até já se aposentou. Então, assim, já vem gente, torcedor debochando do avião da Chape, né? Uma opção de coisa que já aconteceu e passa isso. Meu irmão, é porque assim, o cara vai lá punir, tem que... Cara, eu acho que tem que punir o clube, vou ser bem sincero. Tem que largar a tocheta no clube pro clube correr atrás e não deixar esses tipos de meliantes frequentarem o estádio. Eu acho que é isso. Porque eu acho que o clube também é conivente. Se o clube vê isso, enxerga isso como sendo algo desprezível, tira, não entra mais. Faz uma porra de uma lista negra, esses caras não podem mais frequentar estádio. E aí você serve de exemplo para outro. Eu, particularmente, eu tenho a porra do remédio para racista. Eu tenho, entendeu? Eu tenho esse mesmo remédio. Como você vê um racismo, pega um pedaço de pau e mete-lhe a porra no filho da porra. É isso. Aí vai parar. Um dia vai parar essa porra. Eduardo Bandeira de Mello é suspenso por 90 dias pelo Conselho de Administração do Flamengo. A reunião contou com figuras ilustres do Flamengo, como Kleber Leite e Patrícia Morim, e também outros ex-presidentes do clube. Atuais vice-presidentes como BAP, Gustavo Oliveira e Marcos Braz se licenciaram do cargo para poder votar e marcaram presença também na Gávea. Pois é, né? Isso estava muito... isso já foi assunto ontem, né? De que estava marcada essa reunião do Conselho de Administração na Gávea, né? O Paulo César, o PC no Twitter, até postou hoje dizendo que a casa estava cheia, né? Em relação de que na Gávea tinha muita gente para votar nessa situação aí, e o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, sofreu uma dura derrota na noite desta segunda-feira nos bastidores do clube, aqui de acordo com a matéria do jornal O Dia, que provavelmente é do Vene Casagrande. Né? Eu não sei a 100%, mas provavelmente é. Essa reunião no Conselho de Administração, que saiu agora há pouco, a matéria, inclusive, o ex-mandatário rubro-negro foi punido por 90 dias e perdeu seus direitos políticos no clube. No encontro participaram 84 conselheiros e a votação terminou da seguinte forma: 52 a favor, 30 contra, um branco e um nulo. A reunião contou com figuras ilustres aí do Flamengo, conforme eu falei no início da reportagem, né? O Bandeira foi julgado porque em entrevistas recentes dadas por ele, disse que se fosse em sua gestão, o incêndio do Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro de 2019, não teria acontecido, né? E o ex-mandatário se referiu ao fato da sua gestão, encerrada no final de 2018, 2 meses antes do incêndio, ter em planejamento transferir os jovens dos contêineres para os alojamentos de alvenaria já disponíveis na época do acidente. Né? Por conta disso, Perrotinha, o Bandeira de Mello, por conta das suas declarações, punido por 90 dias. Quer comentar sobre o assunto ou ainda está muito cedo para discutir sobre? O assunto acabou de sair, essa matéria não tem nem meia hora. Não, assim, eu estava por dentro já do assunto e assim, o comentário é que, cara, você pode fazer 450 milhões de boas ações. Se você cometer uma ação absolutamente irresponsável, uma ação arbitrária, uma ação negativa, você pode botar em questão todas essas 450 mil ações positivas que você teve ao longo de anos e anos de muito trabalho, afinco, muito suor, muitas lágrimas e por aí vai. O trabalho do Eduardo Bandeira de Mello à frente do Flamengo é um trabalho, principalmente no quesito administrativo, financeiro, contábil, junto aos seus pares, obviamente, porque não existe trabalho solitário, único, como foi feito. É claro que ele tinha uma equipe muito, muito boa, muito profissional, que o auxiliou, mas, óbvio, tem muita decisão dele ali naquele meio, tem muita competência dele nesse interim e tem
e tem que se ressaltar isso, tem que valorizar. Mas, cara, esse tipo de conduta, principalmente na maior tragédia, eu poderia dizer, eu acho que a maior tragédia do futebol brasileiro de todos os tempos, a maior tragédia, a página mais triste da história do Clube de Reatos do Flamengo, sem dúvida alguma, cara, você não pode tratar com tamanha leviandade. Não pode. Foi absolutamente leviano, foi irresponsável. Irresponsável. Eduardo Bandeira de Mello. E por isso está sendo punido de maneira exemplar dentro do clube, para deixar bastante claro que esse tipo de conduta não é aceita. Ainda houve quem quis defendê-lo. Sim, tem. E é justo que tenha. Não tem nada de errado nisso. São correntes políticas que tem dentro do Flamengo, isso é super natural. Mas vamos botar a mão aqui na consciência e pensar. Esse tipo de declaração, mesmo que tenha sido feita, realizada, de maneira até equivocada, ele mesmo, pós essa entrevista, disse que as palavras foram colocadas de maneira equivocada, de que ele não quis dizer exatamente aquilo que as pessoas entenderam, de que, da forma como foi transcrito pela entrevista, etc. Mas o próprio jornalista deixou bastante claro, mostrou esse pedaço da entrevista, mostrando que ele falou exatamente aquilo. E aí, cara, você foi muito mal e você destruiu muito das coisas, você botou muito em questão tudo que você fez de bem no Flamengo. Bigode, queria saber de você a sua opinião sobre o Flamengo se tornar uma filial no mercado europeu, principalmente sem entrar com aporte financeiro, né? E sobre essa questão dos três times, né? Qual que te apetece mais? Qual que é a sua opinião no geral sobre esse assunto aí do Flamengo baixando em solos portugueses, meu querido Rodrigo Ferreira? Então, eu só pesquisei sobre o Tondela, que é o que foi, pelo menos, vinculado de que o Flamengo já teria fechado com o Tondela. Os outros era só apenas uma consulta, né? O Tondela é uma equipe do interior lá de Portugal, se não me engano, distrito de Viseu, alguma coisa desse tipo, né? Na cidade de Tondela. Não sei como é que é a divisão lá, que lá tem negócio de distrito, tem negócio de bairro, enfim. É igual Itália, né? Distrito de San Siro, tal. E ele está em 6º lugar no campeonato. As cores são verde e amarelo. O mascote é um crocodilo. Enfim, tem um estádio para 5 mil pessoas. Tem um quadro de sócios de 2.500 torcedores. Enfim, o que me estranhou, eu acho tá? A gente já falava isso no Brasil. Eu acho que o pontapé inicial podia até ser no próprio Brasil, tá? A gente pegar um time do interior de São Paulo, seria mágico. Pega do interior de São Paulo, tal, que vai disputar o principal campeonato, o campeonato estadual, tal, mas até de outros estados, tal. Você está dando um passo mais à frente, que é ir para a Europa. Amanhã, de repente, eu não sei como é que vai ser os moldes, se isso está vinculado, se isso está confirmado mesmo, tipo, vamos mudar o nome de Tondela para Flamengo de Tondela. Que é a intenção. As cores agora vai ser rubro-negro. Vamos botar o escudo do Flamengo, de repente faz alguma adaptação outra para saber que é outro time e tal. Enfim, outras coisas mais. Mas o que me estranhou, e o que eu estou com o pé atrás, são 14 milhões de euros. Mano, 14 milhões de euros. Um clube que é 6º lugar do Campeonato Português. Eu achei, sinceramente, um valor... Mas o Flamengo não entraria com esse dinheiro. Não estou falando isso, não. Eu estou achando um valor muito baixo. Um valor muito baixo para você comprar um clube. De primeira divisão. Da primeira divisão, 6º lugar do Campeonato Português. É como se alguém chegar lá fora, chegar batendo no Goiás, falar, Goiás, estou comprando por 14 milhões de euros. É muito pouco para um clube. No Goiás, eu nem falo tanto do Goiás, porque o Goiás não tem estádio. O Goiás, se eu não me engano, o Serra Dourada é do estado, lá, da cidade. Mas vamos pegar, sei lá, o Figueirense da vida. O Figueirense não, Juventude, que tem lá o Alfredo Jaconi. O cara chega aqui com 14 milhões de euros, levar o Juventude, eu acho muito pouco, brother. Eu acho muito pouco. Levar o cara com um estádio de 5 mil, lembrar que o Tondela ele é um clube olímpico também, é um clube desportivo. Ele tem várias outras modalidades. Então, eu achei muito pouco. Eu fiquei animado.
Mas quando eu vi o Valores, eu falei, opa, peraí, o cara que talvez inventou essa notícia, ele não encaixou direitinho. 14 milhões de euros é muito pouco. A gente está dizendo que aí praticamente um Gerson é mais caro do que o Tondela. É o que eu estou dizendo, é o que a gente está dizendo. Então, assim, por isso que eu fiquei com o pé atrás. Se confirmado, é um negócio. É o Flamengo investir, tem que ver como é que vai ser o modelo, investe e tal. E quem sabe daqui a pouco o Flamengo de Tondela não está brigando pelo Campeonato Português. O Flamengo de Tondela não é campeão do Campeonato Português. O Flamengo de Tondela não disputa uma Liga dos Campeões. O Flamengo de Tondela não joga um jogo com o Real Madrid. Pode acontecer. É muita viagem, talvez não para agora, mas eu fiquei com o pé atrás quando falou dos valores. É por 80, tá bom que seja. Ainda eu ainda acho muito barato. Você está comprando um clube que está na primeira divisão do Campeonato Português, o estádio dele. Gente, quanto que a gente fala aqui para ter um estádio, o Flamengo construir um estádio? Lembra da Arena McFlá? Arena McFlá. Porra, era um custo do entendeu? Eu ainda acho que o valor não está batendo com a notícia, não. O Flamengo vê com otimismo reforços para essa temporada de 2021, né? Contrário do que a torcida estava com a expectativa lá embaixo, né? Principalmente após o retorno de Marcos Braz e Bruno Spindler da Europa, né? Agora a torcida do Flamengo começa a ficar um pouco mais otimista, vendo certos nomes, alguns deles já confirmados aí pela grande mídia, mas ainda nenhuma confirmação oficial. Isso porque a qualquer momento o Flamengo pode sim anunciar oficialmente o jogador Kennedy, né? O ponta do Chelsea, Kennedy, que está pegou o pão de mel, ou seja, vai perder aí uns 10 dias para chegar ao Brasil, mas isso não vai impedir o anúncio oficial do atleta, tá? Tudo já foi trocado, as minutas, as documentações, tudo já está bem encaminhado, só falta agora, de fato, o mais importante, que é o anúncio oficial. E o outro jogador que aparentemente está próximo de se tornar novo reforço do Flamengo, já até deu entrevista ao Marcos Braz falando sobre o assunto na noite de ontem, é o Andrés Pereira, né, atleta do Manchester United, que está vindo também por empréstimo. A expectativa é que os reforços, não só esses dois, como outros 2 jogadores que o Flamengo está interessado no mercado, sejam anunciados até o dia 24 de agosto, que é a data limite para inscrição para a Copa do Brasil, tá? Mas a Libertadores, se eu não me engano, é até o dia 28 de agosto. E além desses 2 jogadores que a gente já está sabendo, que já foram aí comentados em live zonas, em pós-jogo e etc e tal, surgiu também, o Perrotinha, o nome de jogadores agora para o sistema defensivo, né? E 2 deles que surgiram hoje, um se chama Robson Bambu e o outro se chama Rodrigo Eli. Queria saber a sua opinião sobre os 2. Você acredita que vem zagueiro aí para compor o nosso elenco, que vem um só? Qual dos 2 você prefere? Lembrando que sobre o Robson Bambu, né, de acordo com a repórter Vene Casagrande, algumas pessoas que trabalham no staff do atleta garantiram que não existe negociação entre o Flamengo e o zagueiro. No meio disso tudo, né, Perrota, começa também aquele famoso burburinho de empresário, sabendo que o Flamengo está no mercado, começa a oferecer jogadores, citar na imprensa para ver se ganha uma moral, né, meu parceiro? O que você imagina desse futuro? Sabe quem é culpado por isso tudo? Você sabe quem é, Arthur? Quem? Essa pessoa que está aqui, ó. O culpado desta toda estar acontecendo se chama Rodrigo Bigode. E digo por quê. Explico por quê. Rodrigo Bigode, há 2 semanas atrás, estava aqui. Porque os caras viajaram e foram passear. Pegaram meu dinheiro. Um absurdo. Porque os caras não sei... Aí, meu irmão, o que acontece? Essa merda chega no Marcos Braz. Aí o Marcos Braz, ontem, fim do jogo, vai dar entrevista falando assim: para quem disse que a gente foi passear? Para quem disse que a gente foi passear? O café tá quente. 4 contratações. E se tem quer zagueiro? Vou trazer zagueiro. Quer goleiro? Estou pensando no goleiro. Quer atacante? Eu também pego atacante. Aí eu olhei e falei assim: o café tá quente. Pois é, o café tá quente. E aí, eu lembrei até daquela música que tá movimentando, é o Rodrigo. O Rodrigo tá movimentando, irmão. O Rodrigo tá movimentando. Só não supera o tá Domenech, movimentando. Né? Só não supera o Domenech. Eu não tô em casa. Quem acha que eu tô em casa na Netflix? Vamos lá. Cara,
Acho que, assim, dividindo, né? Kennedy já é uma realidade, acho que está nos pormenores aí, de minuto de contrato, etc. E é um jogador que a gente já discutiu bastante. Andrés Pereira, algo que realmente me parece uma sombra interessante, embora tenha havido várias críticas na Flá TT que tenham me deixado preocupado. Normal. Flá TT é crítica. Falando que o cara não toca a bola, que o cara, na hora que tem que tocar, ele não toca. Eles falaram que é o Diego Novo. Por exemplo, é o novo Diego Ribas. Eu vi isso. O Diego jogava muito mais do que joga hoje. É o novo Diego. E com relação ao Robson Bambu, onde bate o Bambu? Qual a diferença do Lianco, do Rodrigo Eli e do Bambu? O Bambu, que merda de programa. Vamos lá. Cara, o Bambu lá do Nice me parece um pouco melhor do que o Eli, né? Porque o Eli, irmão, se tu pega a ficha médica do homem, rapaz, meu Deus do céu, ele é pior do que eu, ele é mais quebrado do que eu, cara. O cara conseguiu operar 2 vezes o cruzado. Rapaz, meus parabéns, cara. Agora, tava mostrando lá que o jogador tá num período final aí de condicionamento, tá fazendo condicionamento até de maneira particular, tem vídeos aí circulando, o cara, tá bem, tá fino, mas, bicho, o cara tem um histórico médico bastante preocupante, embora seja um jogador novo e tenha saído com um certo destaque aqui do Brasil para ir para o Milan, e depois lá no Milan, na Europa, não conseguiu solidificar sua carreira lá na Europa ainda. Sinceramente, o Braz deu uma declaração que deixa a bunda dele de fora. E eu vou levantar essa bola para o Rodrigo. Quando ele fala que as contratações que o Flamengo vai fazer são contratações indiscutíveis, que esses jogadores chegam para ser até titular, jogador que não tem dúvida, jogador que é jogador bom e o cacete a 4, não dá para discutir Rodrigo Eli e não dá para discutir Robson Bambu, sabe? Fica muito difícil. Né? Fica muito difícil. Eu estou curioso e rezo para que aconteça essas tais 4 contratações. Não sei se vai acontecer. E a gente tem aí agora... Para o André parece que agora tem um aporte financeiro, para o próprio Kennedy tem, para o Thiago Mendes é uma estratégia, né, que é muito comum, que eu falei para o Rodrigo, mas o Rodrigo quis estragar a viagem do Marcos Braz, que eu falei, calma, cara. Os caras gostam dessa canseira, né? Desse inferno. Eu gosto no sangue. Eu chato pra caralho também. Como diria Milton, é chato pra caralho. Você, Marcos Braz, também é chato pra caralho. Mas, cara, eu acho que se o Flamengo conseguir essas 4 contratações que diz que vai tentar e vai trazer, é importante. Mas, jogadores ali, tem uns nomezinhos ali que pra mim são discutíveis, né, Marcos Braz? Sobre os jogadores, cara, o Kennedy vem para ser um suplente ali, um jogador de ponta. Um jogador talvez mais sólido na ponta. Né? A gente tem o Michael, tem o Vitinho, que são caras inconstantes. O Michael até está sendo até mais constante do que o próprio Vitinho. Estava até comentando, você me mostrou lá, foi Cleito, né? Que me mostrou o mapa de calor do Kennedy. Eu batia na tecla. Kennedy, que eu conheço, que eu vi no Newcastle, que eu vi no Chelsea, era o paralelo, jogador da esquerda, inclusive jogando como lateral esquerdo no Chelsea. O da outra ponta eu não vi, porque eu não o vi no Granada. Mas beleza, se conseguiu jogar lá também no Granada, que foi a melhor passagem dele, foi a última agora, jogando pelo Granada, e conseguir também suprir o Everton Ribeiro, legal. O Andrés Pereira, ele vem para talvez suprir o Arrascaeta no primeiro momento, mas ele não é um meia cerebral. Tá? Ele não é aquele meia de enfiada de bola que vai deixar o cara na cara do gol. Ele troca passe, ele pode vir a fazer isso, mas não é um meia cerebral. Né? É um meia estilo futebol europeu. Né? Aquele meia que marca conduz. Eu coloco a característica dele mais próxima também do Everton Ribeiro. Mas você não acha que essa característica se deve por conta do futebol europeu? Por causa do futebol europeu. Não estou falando do jogador. Possivelmente, em algum momento, se ele foi camisa 10, ele deixou de ser. Eu sempre cito aqui o Anderson. O Anderson era camisa 10 e o novo Ronaldinho. Foi para o Manchester, segundo volante. Tá entendendo? Não estou dizendo que ele não tem. Estou falando pelo histórico dele no Manchester. No Valência, eu acompanhei a carreira do
do Andrés Pereira no Valência, jogava no 4-4-2, era ele e o Gonzalo Guedes, assim, né? E no ataque era o Rodrigo e o Zaza. E aí ele jogava como um meia, meio que fazendo a função que era do Everton Ribeiro, ou do Arrascaeta, naquela função do Jorge Jesus e do Rodrigo, do Rogério Ceni. Pode suprir. Eu tô achando que o Andrés Pereira, pelo que eu vi do Andrés Pereira, ele fatalmente vai tomar a vaga, se ele estiver bem, tá? Obviamente, estiver bem clinicamente, estiver bem dentro, se jogar o que vinha jogando, eu acho que ele toma, tirando a Lazio, né? Que ele não jogou nenhuma, ele toma a vaga do Diego, tá? Ele vai vir, de repente, para ser esse jogador que era mais ofensivo e conseguir se adaptar como segundo volante. Mas beleza. E aí eu bato na tecla de novo. Sorte. Que bom que o Lyon tá fazendo. Que bom que o Juninho Pernambucano tá fazendo um jogo duro. Pode ser que a gente ache o substituto pro Gerson sem Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes não quis, ou o Lyon não quis, na verdade, e a gente traz o Andrés Pereira. Sobre o Rodrigo Eli, eu achei do caralho. Eu, particularmente, eu peguei aqui os números do Lianco com o Marcão, eu fiquei com um pouco de medo pelo histórico de lesão. O Rodrigo Eli tem mais lesão do que o Lianco. Mas eu peguei um pouquinho do Lianco no Milan, poucos jogos. Jogou poucos jogos no Milan. É bom jogador, Braga. E aí cabe o Flamengo fazer um exame para saber como é que o cara tá. Eu acho que parte disso. O Rodrigo Caio também tinha histórico de lesão. E foi importante para a gente. Por mais que agora esteja no estaleiro, o Rodrigo Caio é um zagueiro histórico. Eu lembro do Fábio Luciano. O Fábio Luciano pensou em aposentar lá no futebol turco. Veio para cá e conseguiu ser um dos melhores zagueiros da nossa história. Pelo menos um dos mais importantes. Então, assim, se o Flamengo fizer um exame legal, esse Rodrigo Eli é bom jogador, cara. Eu gostei desse nome. Fugiu um pouco da casinha. Você falou Lianco no Milan, né? Mas você tá falando do Rodrigo Eli, não, né? Não, é Rodrigo Eli, desculpa. Rodrigo Eli. O Lianco é do Torino. Na minha cabeça. Por isso que, né, Perrota? A gente tá acostumado com... Então, assim, já o Robson Bambu era o cara que formava ali no Atlético Paranaense, Léo Pereira. Não, acho que na verdade ele substituiu o Léo Pereira, não foi? Quando o Léo Pereira saiu do Flamengo, pro Flamengo. Cara, eu já acho o Robson Bambu mais fraquinho, com todo respeito.